Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AllTV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, nossas imagens no Instagram, do Facebook, do YouTube também, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, e a nossa conversa hoje, muito especial, com a médica, ginecologista, obstetra, a doutora Albertina Duarte Takeuchi. Ela é coordenadora do Programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutora Albertina, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Muito feliz de estar aqui com a Zenilda, com vocês. Gente que Fala é um programa de utilidade pública e eu costumo dizer que, como médica, a felicidade que eu tenho de falar para tantas pessoas, podendo dar um recado de prevenção e de esperança. Obrigado sempre aqui pela sua presença, pela sua colaboração, nesse sentido, que a gente possa fazer esse programa de utilidade pública e prestar o nosso serviço, levar informação e promover a formação de opinião da nossa audiência. Olha, a doutora Albertina, há mais de 40 anos, a senhora atende pacientes de todas as classes sociais, seja aí no HC em São Paulo, ou onde recebe mulheres, jovens em situação de vulnerabilidade, vítimas de violência, abusos, tantas outras questões envolvidas. Como é que está a saúde da mulher atualmente aqui em São Paulo? Qual que é a sua observação, seu entendimento sobre esse cenário? No Brasil, nós temos muita felicidade de termos o Sistema Único de Saúde. E São Paulo é privilegiado, porque ele recebe mulheres também de outros estados, de outros países. Em torno de 20%, muitas mulheres do Brasil e de outros países, de estados e de outros países, vêm se tratar aqui. Nós temos hospitais fantásticos, como o Centro da Mulher, que é o Pérola Baito, o Hospital das Clínicas, muitas universidades que acolhem essas adolescentes. E, então, a gente é, na verdade, um formador de profissionais e um formador de opiniões da importância da saúde. E na questão da gravidez na adolescência, nós estamos exportando um modelo, uma vez que nós diminuímos a gravidez em 69% no estado de São Paulo. Mantivemos, durante a pandemia, essa diminuição. Isto eu apresentei em vários países durante a pandemia, como é que a gente estava conseguindo. Bem, o importante é que falta muita coisa. A gravidez na adolescência precisa reduzir, câncer de colo de útero ainda é um problema, câncer de mama ainda é um problema, a mortalidade materna é outra situação que, embora todas as situações de trabalho, ela tem diminuído muito pouco. Quer dizer, nós temos que festejar, mas temos que apontar que é importante. Nós conhecemos já do que morrem as mulheres. Nós já conhecemos a questão da saúde da mulher. Mulher hipertensa, mulher diabética, mulher que está tendo problemas cardíacos. Então, diante dessa situação, não é possível. Nós temos hoje o aumento de sífilis, que nós estamos tendo, o aumento de HPV, né? E tudo isso pode ser realmente, com um plano de governo adequado, ser reduzido. A ginecologista, a obstetra, essa profissional é a médica geral da mulher. A mulher, quando vai para fazer as suas consultas e vai pedir os seus exames, é a ginecologista que acaba sendo a profissional que vai acompanhar todos os detalhes, em todos os aspectos da vida da saúde da mulher, não? Mauro, olha, eu sou uma privilegiada, porque ginecologia quer dizer estudo da mulher, né? Então, como filosofia eu estudo, né? Então,
o que é logia? É o estudo. Então, a gente estuda a mulher. Ela deve ser, sim, a mulher que aborda as diversas fases, começando, então, na mulher criança e entrando na mulher na menopausa, que essa menopausa tem que estar mais discutida, porque é uma fase importante da mulher. Agora eu digo que é a adolescência da terceira idade, porque ela precisa, e a mulher mais velha, que está abandonada ainda nas suas necessidades, E hoje nós temos que estar discutindo uma coisa importantíssima, que é a questão da sexualidade. A sexualidade da mulher nas diversas idades e as consequências dessa sexualidade. A mulher que perde o parceiro, que está na menopausa, que se sente não mulher, essa mulher precisa ser acolhida. Então, os aspectos de saúde mental, eu acho que agora, depois da pandemia, elas têm que estar na pauta do atendimento. As mulheres estão ansiosas, estão com depressão, tentativas de suicídio, e essas mulheres, muitas vezes, lidando com uma família, uma mulher que lida com a família em depressão, como é que ela cuida desses seus filhos e dessas pessoas em volta dela, né? No seu atendimento, seja aí na sua clínica ou no Hospital das Clínicas, tem ocorrido, por conta até da pandemia e de tudo isso que a gente ainda vive, afinal de contas a pandemia ainda não terminou, o atraso, né, que muitas mulheres acabaram enfrentando no controle da sua saúde, acaba tendo aquele indicativo a partir do seu consultório para outras especialidades, coisa que não acontecia antes da pandemia? Nós tivemos, a pandemia tem que ser discutida, né? Ela não acabou, né? A gente acredita que 10 anos nós vamos estar ainda com essas situações, e na questão da saúde mental, né? No Hospital das Clínicas, o retorno do meu ambulatório, ele teve sempre no meu ambulatório esse aspecto. Nós temos profissionais da psicologia, da naturologia, né? Da nutrição. Então, o que nós estamos vendo? E aqui no meu consultório também, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma demanda enorme das questões de saúde mental. Por outro lado, a atrapalhação, vou dizer, os hormônios durante o estresse da pandemia, durante a reclusão, muitas mulheres anteciparam a sua menopausa, muitas mulheres tiveram alterações da menstruação. Eu tive, inclusive, puberdade precoce, adolescentes que não tinham puberdade precoce e que passaram a ter, Mauro, na questão da pandemia. Porque, claro, nós temos essa situação típica na Segunda Guerra Mundial. A minha tese foi de hormônios. Então, quando eu estive na França pesquisando, havia as mulheres, depois da Segunda Guerra, que tinham tido antecipação da sua menstruação e antecipação da menopausa, depois de uma guerra, que foi a Segunda Guerra Mundial. Não, mas a maior guerra que nós vivemos com a pandemia, a Segunda Guerra Mundial não teve tantos mortos como nós tivemos. O Brasil não teve 670 mil mortes na Segunda Guerra Mundial. Então, é preciso entender que nós estamos numa guerra, pós-guerra, e que os seres humanos, não são só as mulheres, as crianças, os adolescentes, os homens, precisam ser acolhidos. A nova proposta do Sistema Único de Saúde tem e deve ser o acolhimento à saúde mental. As pessoas não podem ter vergonha de buscar ajuda do psicólogo, do psiquiatra. A depressão e a ansiedade são, sim, uma pauta de atendimento hoje. Diante dessa avalanche toda que a senhora desenhou, esse cenário todo desenhado, quem acolhe a médica? A médica tem que se tratar. Porque a senhora precisa de socorro também, né? Então, veja bem, eu sou uma médica que defende muito. Eu, desde que eu pude pagar, né? Na época não havia disponível na saúde pública, então, desde que eu pude pagar, eu pago o meu analista e eu tenho um contrato com ele muito assim, Mauro. Até aqui eu vou. Se daqui para frente eu começar a pirar mais, aí você me interna. Quer dizer, eu acho que é muito bom você ter um analista, que eu tenho,
e tem muito orgulho, né? É o Dr. Marcos Cunha Gonçalves, que é um profissional de saúde mental incrível, e o fato dessa médica discutir a sua saúde e o seu entorno faz com que ela, que é o meu caso, a gente aprende muito a ver os limites do outro e os limites da gente também. Então, eu acho que todos os seres hoje devem ter essa situação. Eu sou de uma família, minha filha é psicóloga, né? E ela é uma psicóloga extremamente exigente, então o contato com a psicologia não é agora, é desde sempre, mas eu acho que as pessoas precisavam, na universidade, eu tenho discutido isso, na questão do trote, entre aspas, não é trote, mas a humanização desse acolhimento, e é preciso que a escola veja esse acolhimento e todos os profissionais, né? Vocês, né? Todo mundo, vocês lidam com a notícia, vocês lidam com isso. Quer dizer, poder ter um espaço de escuta é um grande direito. Não acho que é um grande privilégio, é um grande direito. Aquela pergunta, doutora Albertina, que parece óbvia, né? Mas é fundamental aqui na nossa prestação de serviço: quando a mulher deve fazer os exames gerais ou específicos, como o Papa Nicolau, a mamografia? Nunca é demais dizer que a cada ano a mulher tem que ir para o consultório. Mauro, hoje, como eu disse, seja na rede pública ou no consultório particular ou nos convênios, é fundamental que a mulher faça o Papa Nicolau. Eu defendo fazer o Papa Nicolau desde que ela tenha vida sexual. Isso é uma defesa solitária, porque o Ministério da Saúde não aceita. Só aceita depois dos 24 anos. Mas eu entendo que toda mulher, porque o câncer de colo de útero demora 10 anos para se manifestar. Se você tem uma vida sexual aos 16 e tem uma contaminação, então, com 26, você vai poder ter já um risco. Se você faz com 25 anos, você já está perto do risco. Então, eu defendo o Papa Nicolau, né? Defendo a mamografia, a defesa depois dos 40 anos, a saúde pública fala em torno de 50, eu não, defendo aos 40 anos a primeira mamografia, e se você, mulher, tiver uma mãe que teve uma câncer aos 45, você, 10 anos antes, tem que fazer essa mamografia. Então, exames básicos como Papa Nicolau não custa nada, é a mamografia, mas eu acho que toda vez que a mulher tiver alterações, nós temos hoje ultrassom, e pensar que depois de 50 anos, fazer a colonoscopia, porque hoje muitas mulheres estão com câncer de intestino, e o câncer de intestino mata, sim, mata feio. Acabei de perder uma secretária que, embora tenha feito o diagnóstico precocíssimo, em uma semana ela estava operada, ela descobriu e em 10 dias ela já estava operada, mesmo assim, as metástases já existiam. Então, é preciso saber a história. E a questão do pré-natal, né? Quer dizer, mortalidade materna, morrer 1.300 mulheres no Brasil, 4 por dia, por questões de parto, igualzinho à África, sabe? Portugal, eu digo Portugal porque eu acho Portugal muito pequeno, Portugal muito pobre, e foi um país pobre que se transformou hoje num modelo de vacinação, de gravidez na adolescência e de redução de mortalidade materna. Então, é possível e necessário que o Brasil... Nós estamos agora uma pauta, qual é? Direitos reprodutivos, sabe? Do que morrem as mulheres. Nós sabemos já. Então, vamos fazer que esses indicadores não sejam trágicos. Tem um indicador de gravidez parecido com o da Bolívia, maior do que da Bolívia, e do Peru, e do Paraguai. Isso me envergonha. Embora São Paulo tenha um índice parecido com a Inglaterra e melhor do que os Estados Unidos. Mas o Brasil não é São Paulo, né? O que foi que colocou Portugal nesse cenário, nesse modelo bom
de tratamento e de prevenção dos problemas da saúde da mulher? Olha, eu sou portuguesa, né? Mas eu vim com 7 anos. Quando eu vou para Portugal, eu digo assim, desculpem, já não falo a vossa língua, porque o Brasil deu voz a mim. Eu já não seria nunca médica em Portugal, com a minha idade, quando eu vim para cá, não seria, porque as mulheres não estudavam na minha Sim. terra. Mas o que eu acompanho muito a saúde pública e eu sou professora convidada de Coimbra, então fiz um livro com Coimbra agora, tenho muito orgulho dessa parceria. Veja, Portugal, ele trabalha com indicadores. Os portugueses são muito matemáticos. O que temos e o que vamos fazer? Problemas e soluções. Então, gravidez na adolescência, vamos ter. Saúde do idoso. Eu vi casas do idoso inacreditáveis. Eles buscam o idoso em casa e ele fica o dia inteiro. Então, imagina na minha aldeia, pobrezinha, eu ver uma tia velhinha ir ao centro do idoso, ficar lá com atividades lúdicas, com exames e voltar à noite para casa, já almoçada, já jantada. Quer dizer, eles viram quanto custa uma doença crônica e quanto custa evitar essa doença. E foi isso que aconteceu. A gente viu na questão do Covid, não teve discussão, lockdown, não sai de casa. Então, as minhas primas na minha aldeia diziam assim, não, nós não vamos nem ao super, que é o supermercado. Aqui temos tudo, plantamos tudo aqui em casa, porque não podemos contaminar. Então, essa consciência que teve, Portugal deu um baile na Espanha, deu um baile na Itália e deu um baile na França, né? Quer dizer, com essa conscientização, tem uma política de drogas inacreditável, que eu visitei e foi muito incrível, e eu acho que, apesar de eu acreditar que Portugal é extremamente preconceituoso, eu achava isso, porque vim para cá, lidar com os problemas é para eles uma coisa assim, não, ele é um drogado, precisa ser tratado. Quer dizer, ele é um idoso, precisa ser tratado. Ou a menina dizendo para mim, gravidez não é essa hora certa, gravidez tem hora certa. Quer dizer, isso é discutido na escola, gravidez tem hora certa, e a hora certa não é esta. Quer dizer, sabe, a lógica foi inacreditável. Eu fico assim, ouvindo do português de Portugal, muito nervosa. Cada vez que eu vejo coisas aqui, eu falei assim, eu vou para Portugal, que eu sou portuguesa, tenho cidadania, e ainda eu sou professora convidada, vou lá trabalhar. Porque é muito fácil trabalhar lá. Sim. Agora, eles têm assim um problema. Agora estão com problema, que os brasileiros um pouco atrapalham as regras. Né? Esses brasileiros de vocês, que eles me chamam de brasileiro, sair na rua sem máscara. Ai, meu Deus, como é difícil trabalhar com os brasileiros. Então, é assim. A senhora salientou na questão anterior a importância do Papa Nicolau a partir do início da vida sexual e não a partir dos 24 anos de idade, que é o que preconiza o protocolo do Ministério da Saúde. Este protocolo do Ministério da Saúde, ele está meramente defasado ou é uma questão ideológica que tem aí? Veja, na verdade, esse protocolo, desde faz mais de 12 anos que eu debato, e São Paulo, porque havia assim, o HPV, 50% do HPV se resolve sozinho. Então, você tem uma lesão e 50% diminui. Mas é que aí é o meu lado português. E os outros 50%? Eu trabalho com 1%. Se tem uma mulher que morre, essa mulher precisa ser salva. É infinitamente maior que zero. A minha proposta é zero. Então, veja, já briguei com o Ministério, com colegas meus, eu já brigo com eles há 16 anos, então eu vou brigar mais agora, tenho mais tempo, vou brigar mais. E, realmente, a questão é desconhecimento. Eu não acho que é... Eu sempre digo que a ignorância gera maldade.
e a maldade é com as mulheres. Então, como eu sou muito saúde pública, eu trabalho muito com indicadores. Então, veja, nós temos o pré-natal. Esse pré-natal que tem 7 consultas no mínimo, que é o índice bom da OMS. Como é que a gente tem uma mortalidade materna de 1.400 pessoas? Algo está errado, não está bem feito. Mas essa situação, existe uma necessidade de avaliação dos programas. Isso é ideológico, isso é cultural para o Brasil. A dificuldade de ouvir críticas e de fazer uma avaliação realmente do que não está bem. Vou falar um pouquinho sobre a questão da sexualidade, a vida sexual de mulheres e homens, graças à ciência, graças à tecnologia, medicamentos, isso tem se alongado aí ao longo nas faixas etárias. Até que idade é possível ter uma vida sexual saudável, doutor Albertino? Principalmente no caso das mulheres que passam a enfrentar muitas dificuldades na menopausa. Ai, Mauro, que legal. Eu tenho uma paciente de 87 anos, né, que descobriu um parceiro com 80 anos. E aí, aliás, as redes sociais tiveram um movimento diferente. Hoje, muitas mulheres estão encontrando seus parceiros antigos, né? São essas festas de comemoração lá do colegial, ainda era colegial, da faculdade. Então, muitas mulheres estão encontrando os parceiros. Eu recentemente atendi uma mulher de 78 anos aqui no meu consultório, e há 40 anos ela tinha vindo com o seu parceiro, e agora retornou com ele, brigaram, né? E agora voltou. Então, primeiro, é possível ter, sim, lubrificantes vaginais. Eu digo sempre que o tesão, o prazer, é o maior estimulador da lubrificação da mulher. Bom, mas a gente pode cientificamente ter. Nós temos lubrificantes inacreditáveis, que duram 3 dias, a reposição hormonal, tudo. Então, a mulher pode ter relação até o final da vida dela, quando ela quiser, com 90 anos. Tem paciente com 90 anos tendo relação sexual. Uma coisa importante é o óleo de coco agora, que foi descoberto, que a mulher pode usar, já quando ela teve câncer de mama. Mas tem o laser. Quando a mulher teve câncer de mama, ela pode usar laser na vagina, que lubrifica, que melhora a textura e que deve estar na saúde pública, deve estar no SUS, que ainda não está. Tem uma deputada que agora acabou de falar da importância dessa restauração, da possibilidade de ter na saúde pública, no SUS, o laser. É um tratamento muito barato, o laser está aí, o aparelho é barato, ele é usado para outras coisas e é subutilizado. Então, isso. O homem, ele tem a pílula, né? É desonesto, uma questão de gênero. O homem tem há quanto tempo Viagra, Cialis, tudo. E a mulher não tem. Ela tem a pílula do prazer, que é a ocitocina, que eu tenho mandado fazer, que melhora. Mas a mulher é muito seletiva, então ela precisa de um parceiro bem legal. O homem tem a prótese, tem. Agora, sexualidade não é penetração. Pelo amor de Deus, sexualidade é beijo, é olho, é toque. Então, gente, toque. Então, eu defendo que a mulher tenha toque, beijo, até o dia dela morrer. Quando ela morrer, aí ela se aposenta, não tem mais. É que, muitas vezes, essa questão acaba ficando de lado, do toque, do beijo, essa coisa do carinho, justamente quando a mulher percebe que ela não está bem, que ela precisa partir, por exemplo, para uma reposição hormonal, mas às vezes aquilo é um bicho de 7 cabeças, né? E aquilo incomoda, ela fica preocupada se deve, se não deve. Há mitos, verdades e mentiras a respeito disso tudo. Isso acaba, no emocional, afastando a mulher disso muitas vezes, não? Veja bem, aquilo que eu falei, a ignorância gera maldade, né? Não. Então, o desconhecimento gera maldade com ela mesma. E a autoimagem, quer dizer, nós temos o etarismo, a idade da mulher. Quantos anos você tem? Você está velha. E o estar velha
é uma tragédia, né? Então, realmente, nós temos todo um louvor da juventude, quando o mundo está na mão de homens, né? Olha o Biden, tem quantos anos? 77 anos. O príncipe Charles, quantos anos tem, que assume agora, né? Então, é preciso, nessa questão de gênero, entender que a mulher vive mais que o homem, isso já está demonstrado mundialmente, que a mulher vai mais aos postos de saúde e ao médico se cuida mais, faz mais regime, mas a mulher, ela é questionada. É preciso que ela comece a entender que as rugas que ela tem são as marcas das vitórias dela, são os troféus, o troféu da estrada. E ela vai ter barriguinha assim, ela vai estar mais gorda assim, mas ela tem uma experiência de vida tão forte e tanta coisa a exigir e a dar, que é preciso que ela se valorize nessa conquista. Então, a primeira coisa é ela não aceitar que ela é limitada. Essa mulher, na menopausa, não pode ser agora a babá dos netos. Ou então, a retardada, que muitas vezes, ai, mãe, você não sabe isso. Ai, pai, você não sabe isso. Mais mãe, né? Você não sabe isso. É melhor você, na classe média, está usando isso. Use fruto, passa tudo para os seus filhos. Você já não sabe mexer no computador, não sabe mexer nisso, não sabe mexer naquilo. Ela pode não mexer no computador, mas ela pode ter um computador aqui na cabeça, que é a história da vida dela. E é assim. E se ela aprendeu a lidar com a vida, ela aprende a lidar com o computador também. Então, isso que eu esqueci de dizer. Em Portugal, muito engraçado. Parece que eu estou saudosista. Olha, pensa bem, eu encontrar uma tia-avó de 90 anos, dizendo, queres que eu te mande pelo WhatsApp? Eu falei, o quê? Ô, raios. Ô, raios, o que aconteceu? Ela disse assim, por quê? Estás cá? Né? Porque estás cá e estás lá. Então, é o que ela fala. E aí ela me manda foto, né, dela passeando, tudo, fotografa, manda tudo pelo WhatsApp. Eu, assim, que beleza. E eu falei, onde você aprendeu, tia? Oi, lá no centro. O centro é o centro do idoso. Quer dizer, é isso que eu acho que a gente tem que pensar numa qualidade de vida. E nas aldeias, as mulheres com 90 anos plantam flores e plantam couves e fazem horta. Então, eu acho que a gente tem que começar agora, a gente a plantar, fazer com que as nossas mulheres não se envergonhem da idade que elas têm. Ora, pois, doutora Albertina Duarte, a gente vai para o encerramento aqui dessa edição do programa Gente que Fala. Sua despedida, por gentileza. Bem, então, eu estava falando muito de Portugal, mas eu dediquei minha vida ao Brasil. Eu sou brasileira de coração, a ponto da minha família portuguesa dizer assim, estás toda brasileira, já nem falas a nossa língua. Não falo mais português de Portugal. Mas o que eu quero dizer é que eu quero que este país, que é dos meus filhos, dos meus netos, seja um país que tenha igualdade, tenha esperança e que tenha o SUS acolhendo as mulheres de todas as idades. O SUS que eu lutei por ele, eu lutei pelo SUS. Então, eu quero que o SUS cada vez seja mais forte. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, doutora Albertina Duarte Takeuchi, obrigado pela colaboração com a gente sempre. Doutora Albertina, que é ginecologista, obstetra, coordenadora do programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo, falando sobre a saúde da mulher aqui nessa edição do programa Gente que Fala, que tem a realização da ABCOM, na técnica da UlTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UlTV, a direção-geral do Alberto Lochetti, e você, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã aqui pela UlTV, a partir do meio-dia. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Está no ar, Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia.
Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Terça-feira hoje, edição de terça-feira do programa Gente que Fala, 2 de novembro, feriado de finados. A gente recebe para a nossa conversa hoje aqui o Dr. Márcio Steinbrück, cirurgião vascular, angiologista. Ele é do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Boa tarde, Dr. Márcio Steinbrück. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente, por colaborar com o programa Gente que Fala. Tudo bem? Tudo ótimo. Uma boa tarde, Mauro. Uma boa tarde aos espectadores. E é sempre um prazer estar com vocês sabem disso. Prazer é todo nosso. Vamos aqui esclarecer bastante aqui a nossa audiência com os assuntos que temos para tratar hoje. Olha, o verão está chegando, né, pessoal? E com isso muita gente quer recuperar o tempo perdido durante o ano. Não só durante o ano, mas talvez durante os últimos anos, por conta da pandemia. Só que, após um tempo parado, principalmente após um tempo parado, é preciso tomar cuidado, não pegar pesado para não sofrer lesões ou problemas de circulação que podem afetar gravemente a saúde. Doutor Márcio Steinbrück, qual é o risco de querer correr atrás, né, daquilo que não foi feito ao longo do ano, ao longo dos anos, sem passar pelo médico inicialmente, sem fazer uma avaliação clínica que a gente sabe que é necessária? Quais são os riscos? Bom, em primeiro lugar, o indivíduo que é o que a gente chama de esportista de fim de semana, ele não está com o seu condicionamento físico adequado, né? Os exercícios têm que ser feitos de forma contínua para que acostume o corpo humano e acostume principalmente a parte circulatória, né? A bomba, o coração, os vasos sanguíneos. Então, aquele indivíduo que passou o ano inteiro sedentário e resolve fazer alguma coisa no fim do ano, ele corre o risco de ter problemas principalmente cardíacos. Então, é aquele indivíduo sedentário que pode ter desenvolvido algum problema em coronária, ele só vem descobrir isso quando fizer esforços. Outro problema também que pode ocorrer são problemas de articulações. Como o indivíduo não tem alongamento adequado e não tem uma musculatura preparada, ele pode ter distensões musculares, tendinite, ou seja, pode ser mais prejudicial do que benéfico. Agora, na sua área, quais são, então, as recomendações para esse esportista de final de semana que está sedentário, quer voltar, uma avaliação clínica aí no consultório é o suficiente ou exames são necessários para saber como é que as coisas estão? Na verdade, uma consulta em consultório, nós temos, quando bem examinado, o paciente vai ter uma certeza diagnóstica da ordem de 75% a 80%, né, de certeza. Obviamente que o restante tem que ser feito por exames complementares. Existem porções do corpo humano que só exames que sondem, né, que enxerguem lá para dentro, podem nos informar. Então, não adianta só a consulta. Isso da minha área, mas o indivíduo também deve procurar um cardiologista, porque ele também vai examinar como está o coração. Isso é até mais importante do que a minha área, porque isso sim pode levar a problemas mais sérios. E, eventualmente, além do cardiologista, quer dizer, o cardiologista sim, né, sempre, mas eventualmente até o ortopedista, né, dependendo do histórico desta pessoa, né? Sim, sim. Se é uma pessoa que tem algumas dores articulares ou sente alguma alteração, às vezes o exercício pode ser prejudicial. Você está forçando, imagina uma dobradiça de uma porta enferrujada e você ficar forçando a porta, você pode até quebrar a dobradiça. Né? Quando, na verdade, tem que lubrificar, o ideal seria usar essa dobradiça constantemente. Doutor Márcio, já estamos no mês de novembro e
é o chamado Novembro Azul, a campanha voltada aí para a conscientização dos homens em relação à necessidade de ir ao médico, fazer os exames, fazer as avaliações. A pergunta que não quer calar, por que os homens não vão ao médico? Isso está mudando, não é bem mais assim. Eu costumo brincar que o sexo forte é a mulher, não é o homem, né? Porque o homem pode ser forte fisicamente, mas a mulher é muito mais forte emocionalmente, é mais forte na sua perseverança e no cuidado com a saúde. Porque se nós considerarmos que é a mãe que cuida da sua prole, né, dos seus filhos, ela acaba levando os filhos ao médico, a mulher, justamente pensando na sua família, ela acaba se cuidando para não faltar, né? E o homem, ele é um pouco mais desligado, para não dizer medroso. O homem, ele tem mais medo do que a mulher no tocante à saúde. E, fora isso, Novembro Azul, nós falamos muito da prevenção urológica ao câncer de próstata, e ainda existe um preconceito muito grande quanto aos exames preventivos, né, da próstata, né, porque acaba tendo que ser, na sua grande maioria das vezes, o toque retal, e o homem tem um certo preconceito quanto a isso. Apesar que já existem exames radiológicos que nos mostram como está a próstata, nós temos exames laboratoriais também que demonstram a função da próstata. Então, hoje diminuiu um pouco a questão do toque, mas ainda é importante. Já a mulher, como ela é mais acostumada aos exames ginecológicos, ela tem que estar com aquela região impecável para poder gerar um filho, então elas acabam se cuidando mais. Por isso que o homem vai menos ao médico. E quando vai, muitas vezes, pego pela mão, né? Pela mulher, a mulher liga, marca consulta, olha, eu vou te levar, eu vou te acompanhar, e fica junto ali no consultório com o doutor para saber o que o médico tem a dizer, né? O pior é que você tem razão, porque apesar de, na maioria dos meus pacientes serem mulheres, varizes também dá em homens. Só que os homens, para vir no meu consultório, ou em qualquer consultório, geralmente quem marca a consulta é a esposa, e ela vem junto, porque ela quer ouvir tudo que eu tenho a dizer. Na sua área, especialmente, doutor Márcio, a mulher, acho que muito preocupada com a parte estética, né? As varizes que aparecem, os vasinhos, e quer fazer um tratamento estético em relação a isso, quer dizer, acaba indo na frente. O homem não, deixa isso para lá, tem uma varize aqui, outra ali, eu tô tranquilo. Pelos que também acabam disfarçando, então o homem às vezes nem sabe que tem algum problema de varizes, né? Exatamente. Mas a mulher nota, fala, olha, eu estou indo lá no angiologista, me falou isso, me falou aquilo, acho que eu vou te levar também, porque eu estou preocupado com você. Estou preocupada com você, a mulher disse. Sim, isso é verdade. O que acontece é que Bom, vamos lá. Varizes são a dilatação de veias. Então, a veia, ela se dilata e o sangue não circula adequadamente dentro dela. Ele fica meio que parado. Então, isso atrapalha a circulação das outras veias e pode trazer alguns riscos à saúde do paciente, né, do indivíduo. O problema é que varizes não doem. Todo mundo acha que varizes, para ser um problema de saúde, tem que doer, e não doem. Quando elas começam a doer, é porque estão numa fase avançada. É que nem cárie nos dentes. Uma cárie se inicia, a gente nem sabe, porque não dói. A hora que começa a doer, é porque essa cárie já está funda. A mulher se preocupa muito com o estético, porque as varizes são uma doença que causa um dano estético. Então, a primeira mira é justamente o estético, acaba trazendo ao profissional. E, ao fazer exames diagnósticos, geralmente se descobre que existem varizes alimentando aqueles vasinhos. 95% dos vasinhos tem uma veia doente alimentando. E isso é importante tratar, porque aquilo pode evoluir. E quais são as causas disso tudo? Bom, a principal causa é a genética.
Então, quem tem a propensão genética a ter varizes, poderá desenvolver varizes. Porém, precisa da ação da condição de vida. E quais são elas? Como as veias das pernas trazem o sangue de volta para o coração, lá dos pés para o coração, esse sangue sobe contra a gravidade. Então, ele precisa ser bombeado de alguma forma. Quem bombeia o sangue para cima é a musculatura da barriga da perna, conhecida como panturrilha. Conforme a gente caminha, essa musculatura espreme as veias internas, impulsionando o sangue para cima. O que não deixa o sangue voltar são válvulas que tem dentro das veias. Então, o sangue nas veias anda em mão única. O que acontece, então? A pressão que a gravidade exerce sobre esse sangue força a parede dessas veias. E se o indivíduo geneticamente tem essas veias mais fracas, ela perderá a elasticidade e vai se dilatar, formando as varizes. No momento em que se dilata, essas válvulas se destroem, se estragam, e o sangue começa a voltar na contramão. Isso são as varizes. E, geralmente, uma veia dessa que não consegue drenar faz com que os capilares que drenam para ela, então, os capilares são o menor vaso sanguíneo que nós temos e são os primeiros caninhos que recebem o sangue, no caso dos vasinhos da pele, e eles desembocam numa veia maior que está embaixo da pele. Se ela está congestionada, esses vasinhos vão dilatar por conta também do congestionamento. É o mesmo mecanismo do entupimento de uma pia do seu banheiro. Aquele caninho que tem embaixo da pia é o primeiro caninho que recebe a água usada, é o capilar. E ele desemboca na parede, num cano maior, e já são veias. Me corrija se eu estiver errado. O sangue é bombeado pelo coração, para os órgãos, para o corpo, e isso ocorre pelas artérias. E aí o retorno é feito pelas veias. O angiologista cuida de artérias e cuida de veias, o angiologista e o vascular. Na verdade, angiologia significa estudo dos vasos. Angio é vaso sanguíneo. Né? E cirurgião vascular cuida, vamos dizer, da parte cirúrgica. Na verdade, angiologia e cirurgia vascular são sinônimos, mas em alguns locais houve uma divisão da especialidade onde o angiologista só faz a parte clínica. É aquele que vai atender, vai dar a medicação, vai fazer a escleroterapia, que são as aplicações nos vasinhos, mas aí quando precisa operar, ele manda para o cirurgião vascular. Aqui em São Paulo isso não existe. Em São Paulo é o cirurgião vascular que faz tudo, toda a parte clínica, porque não tem nexo. A grande maioria dos tratamentos vasculares acabam sendo, mesmo que minimamente, mais invasivos. Então, é o vascular que faz tudo. Agora, a especialidade cirurgia vascular, ou mesmo a angiologia, ela sofreu uma divisão há muitos anos atrás, porque ela cuida de artérias e cuida de veias. Só que as doenças que acometem as artérias, elas causam sintomas e causam efeitos diferentes das doenças que afetam as veias. O arsenal de equipamentos para diagnósticos e tratamentos das artérias são completamente diferentes do arsenal para o diagnóstico e tratamento das veias. Então, a especialidade meio que se dividiu. Então, hoje nós temos pessoas na área de cirurgia vascular que se dedicam mais à parte arterial, que são os endovasculares, e tem uma divisão, não? Temos uma outra parte da cirurgia vascular que cuida mais das veias, que são os flemologistas. Todo cirurgião vascular conhece as duas coisas, mas na especialização a gente se dedica mais a uma delas. Eu, no meu caso, sou flemologista, cuido mais de doenças de veias. Então, são as varizes, são as tromboses, hemangioma, todas as doenças que acometem veias.
Apesar da sua área, do seu consultório ser mais frequentado pelas mulheres, em razão da preocupação delas com a parte estética, o senhor percebe que os homens estão mais preocupados, que o Novembro Azul, campanhas de conscientização trazem um efeito para que os homens realmente se movimentem sozinhos, não levados pelas suas mulheres, que se preocupem de fato que é preciso cuidar da saúde. Na sua área, especialmente, eu tenho a seguinte impressão: muitos homens acabam, como o senhor falou, o problema é silencioso e os homens, quando não sentem dor, não fazem nada, só vão ao médico quando o calo aperta, né? Muitos homens trabalham em pé, são seguranças, carregam, trabalham em carregamentos, enfim, trabalho braçal. Esses homens, a impressão que dá é que tem uma tendência maior a ter problemas vasculares, né? Eles comparecem ao consultório, de que maneira? Bom, tudo que você falou está corretíssimo, né? Todo indivíduo que tem que fazer trabalhos sedentários, de pé, ou até mesmo sentados por muito tempo, a gravidade está empurrando o sangue para baixo. Se ele faz um trabalho braçal, onde ele tem que fazer um esforço maior com o tronco, né, os braços e o tronco, ele acaba forçando ainda mais o aumento da pressão dentro do abdômen, o que faz com que a pressão também aumente dentro das veias, piorando ou facilitando o aparecimento de varizes. Eu falei que uma das causas principais é genética, mas mesmo quem não tem o gene pode desenvolver varizes, assim como quem tem o gene pode não desenvolver varizes, né? E as varizes também são consideradas uma doença profissional. Então, esses indivíduos precisariam usar como equipamento de proteção individual, né, o EPI, eles deveriam usar meias elásticas preventivas para poder trabalhar. Então, você tem toda a razão, estivadores, médicos, cirurgiões dentistas, aeromoças, e assim vai. Então, todos são propensos. Agora, já que você tocou no assunto do Novembro Azul também, as mulheres têm mais varizes que os homens, na proporção de 3 mulheres para cada homem com varizes. As mulheres têm mais varizes por conta dos hormônios femininos, que são vasodilatadores. Ou seja, eles ajudam na dilatação das veias, piorando as varizes, facilitando. Fora isso, existe a gestação, o uso de saltos altos e tudo mais. E a preocupação estética, então elas realmente acabam procurando médico mais facilmente. Mas, hoje em dia, mais modernamente, os homens estão se preocupando mais com o seu corpo. Haja vista que homens estão procurando mais cuidados estéticos também, cuidados de pele, né? E também da saúde. Então, eu tenho notado, sim, um aparecimento maior, um cuidado maior dos homens no tocante à circulação, procurando cirurgiões vasculares. Isso é fato hoje em dia. Nós estamos conversando nessa edição de terça-feira do programa Gente que Fala com o Dr. Márcio Steinbrück. Ele é cirurgião vascular, angiologista, faz parte do corpo clínico do Hospital Albert Einstein. Estamos conhecendo aqui todas as informações necessárias em relação a essa área vascular, área importante da medicina, área vascular e também da angiologia. Doutor Márcio, a gente observou aí ao longo dos últimos anos, por conta da pandemia, o trabalho feito em casa, o teletrabalho, o home office, isso elevou os riscos de trombose, teve muito movimento aí no seu consultório por conta de um sedentarismo ainda maior provocado pela necessidade do trabalho muito longo, muito duradouro, sentado em casa? Na verdade, sim, justamente pelo que eu acabei de falar. Os trabalhos presenciais, geralmente, o indivíduo tem horário para entrar, tem um horário para sair, na grande maioria. Tem horário para sair, tem horário para tomar o seu café, tem horário para almoçar. Quando essa pessoa está em casa para fazer seu trabalho em casa, geralmente ele esquece de tudo isso. Então, às vezes, ele acorda mais cedo, vai para o trabalho mais cedo, e ele se distrai com o horário e vai longe. O home office acabou fazendo com que o trabalho diário dessas pessoas
parecessem com voos longos, viagens longas. E é sabido que numa viagem muito longa, onde o indivíduo fica sentado muitas horas, ocorre o quê? A dificuldade do sangue voltar, do sangue venoso voltar nas pernas, consequentemente, há um represamento desse sangue nas porções distais das pernas e, consequentemente, vai haver um inchaço das pernas. Então, esses indivíduos que fazem o home office desenfreadamente, quer dizer, sem cuidar do seu tempo de trabalho, eles acabaram tendo mais inchaço nas pernas e acabaram procurando vasculares com mais frequência. Obviamente que, com tudo isso, aqueles sujeitos que eram propensos a fazer uma trombose ou aqueles indivíduos que eram portadores de varizes acabaram tendo uma chance maior de desenvolver trombose e acabaram desenvolvendo. Então, de fato, a proporção de trombose aumentou durante a pandemia. Aumentou também não só pelo trabalho sedentário em casa, mas também pela própria Covid, que depois, sabidamente, se descobriu que é uma doença que afeta o sistema vascular. E com agravante aí, né, o risco de morte, né, porque a trombose a gente tem essa preocupação, né? A trombose nada mais é do que a coagulação do sangue dentro de um vaso sanguíneo. A coagulação do sangue é um mecanismo de defesa para que a gente não sangre até a morte quando a gente se machuca ou quando faz uma cirurgia, né? Então, é a coagulação que não deixa a gente sangrar. O problema é que esse sangue não pode coagular dentro do vaso sanguíneo, né? O coágulo de sangue é uma coalhada de sangue. Assim como existe a coalhada de leite, eu costumo fazer a analogia de uma coalhada, de uma ricota de sangue. Isso entope o vaso e aí você tem as consequências daquele entupimento. Vai transbordar para trás, ou seja, vai inchar a perna ou inchar o órgão que não consegue ser drenado, e aí tem as consequências. O problema é quando um pedaço dessa ricota se solta e sobe pela circulação venosa até parar no pulmão. E isso se caracteriza justamente a embolia pulmonar, que pode ser fatal. Voltando a falar da questão das varizes, doutor Márcio, nessa fase aqui do ano que a gente vive, as temperaturas já subindo, a aproximação do verão, por conta do aumento da temperatura, o calor também interfere na nossa circulação a ponto de agravar os problemas das varizes? Sim, os problemas venosos, na sua grande maioria, são causados pela dilatação de veias. Isso aí são as varizes. Nas artérias, as principais doenças são o entupimento, é o estreitamento, que é arteriosclerose, ou seja, esclerose é estreitar, é o estreitamento. Então, quando chega o calor ele é vasodilatador. Nossas veias e artérias têm um mecanismo que faz com que elas se dilatem ou se contraiam justamente para controlar nossa temperatura. Elas são um verdadeiro radiador do nosso corpo humano. A nossa temperatura tem que ser constante. Então, se está calor, nós temos que dilatar os vasos para a gente perder calor para o meio ambiente e, com isso, manter a nossa temperatura. Já no frio, ocorre o contrário. Esses vasos se contraem para que a gente segure o calor e a gente não esfrie. Muito bem, então, no verão, o calor promove a vasodilatação, ou seja, pessoas que tenham problemas arteriais vão se sentir melhor, mas quem tem problemas venosos vão piorar. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que quem tem varizes durante o inverno tem menos sintomas e a doença evolui mais lentamente. Mas quando chega o calor, aumentam os sintomas, aumentam os riscos de complicação e a doença piora, porque varizes, ela não é estática, ela vai piorando ao longo do tempo.
entende? Até chegar num ponto que pode trazer consequências mais graves, como feridas na perna, a trombose, manchas e outras complicações. Uma orientação importante, doutor Márcio, porque muita gente age sem a orientação médica para muitas coisas e nessa atitude, muita gente parte para o uso dessas meias elásticas, de pressão, para poder amenizar aí essa questão de varizes, de coisas que estão aparecendo. Quais são os riscos disso? Porque se a pessoa tem problemas arteriais ou você bota uma meia de pressão, e o coração bomba o sangue com oxigênio para os órgãos e você impede a passagem para o oxigênio, qual é o risco? Olha, Mauro, eu acho que na outra encarnação você foi cirurgião vascular, hein? Pode ser. Você manja bastante. Mas você tem toda a razão. O que acontece? A meia Será que foi isso mesmo? Pode ser. Vou consultar os antepassados ali. Isso é bom, isso é bom. Fazer a terapia de vidas passadas. Vidas passadas. Mas, voltando, né? Brincadeiras à parte. Você tem toda a razão. As doenças arteriais e venosas são diferentes. Eu expliquei isso antes, né? Uma é a falta da circulação e a outra é o excesso de congestionamento, vamos dizer assim. As meias elásticas são um meio de se melhorar o bombeamento venoso e controlar, né, proteger um pouco as varizes de complicações. As meias elásticas não curam as varizes, não evitam o progresso, mas protegem o indivíduo de complicações, entre elas a trombose, dor. Então, é um conforto. Todo mundo torce o nariz por conta de meia elástica, mas as mais modernas, elas são tecnológicas, com compressões adequadas, compressões escalonadas e tecidos mais leves para serem usados. Sim. Agora, voltando à automedicação. A meia elástica, ela tem 3 parâmetros que são muito importantes. O primeiro é a compressão dela. Né? Todo mundo, todo leigo fala, mas tem a meia suave compressão, média compressão, eu acho que eu vou comprar suave porque a média é muito forte. Aí chega numa farmácia, pede aquela marca famosa, mas olha, me vende a suave compressão. Aí o farmacêutico diz, só tem a média compressão. Quanto a senhora calça? Eu calço tanto. Então leva esse tamanho. Mas e se ficar muito apertado? Então leva o maior, né? Então já começa o primeiro erro por conta de compressão. A compressão, ela é expressa em unidades de pressão, que é o milímetro de mercúrio. Então, nós temos 3 faixas de pressão, de 15 a 20 milímetros de mercúrio, que é considerada suave compressão. De 20 a 30, que é considerada média compressão, e de 30 a 40, que é a alta compressão. A compressão, só quem sabe prescrever é o médico vascular. A segunda coisa é o tamanho da meia. Se eu sou pequeno, médio ou grande, se eu sou tamanho 1, 2, 3, 4... né? O tamanho da meia depende do tamanho da perna. Então, se eu sou pequeno e compro uma meia maior, ela não vai dar a pressão que eu preciso. E o contrário também, se eu compro uma meia menor do que eu preciso, ela vai dar uma compressão acima do que eu preciso. E assim vai. E o terceiro parâmetro é a altura da meia, porque dependendo do problema do paciente, ele vai usar uma meia só até o joelho, que a grande maioria resolve, ou vai ter que usar uma meia até a coxa, ou meia calça, a maioria das doenças comportam, mas aí vai muito do gosto do paciente. Então, não adianta o indivíduo chegar numa farmácia e comprar uma meia por conta própria, que ele vai comprar errado. E segundo, você tem toda a razão. Se esse paciente, se essa pessoa tiver problemas arteriais, a compressão da meia vai piorar o problema. Então, não é correto. Então, eu falo e afirmo, não façam automedicação. Procure um cirurgião vascular.
Doutor Márcio, em poucos segundos, porque o nosso tempo está se esgotando, uma pergunta muito interessante aqui da Renata Oliveira, que acompanha a gente no Facebook. Ela diz assim: por que muitas vezes sentimos dores nas pernas durante a noite, quando estamos descansando, e não sentimos essa dor durante o dia? De fato, é esquisito. Se a pessoa está descansando, por que ela vai sentir dor? Deveria sentir de dia, em pé, fazendo algum tipo de atividade. Na verdade, dor nas pernas, ela pode ter diversas causas. Uma das causas é vascular, que pode ser um problema arterial, o paciente vai ter dor quando anda. Pode ser venoso, o indivíduo vai ter dor quando está parado, em pé ou sentado. Agora, quando ele deita, as doenças vasculares melhoram. Então, muito provavelmente, quando ela deita, ela está tendo um problema na coluna, que ao deitar comprime nervos e faz com que doam as pernas. Então, eu aconselharia procurar um ortopedista para ver isso. Sim. Doutor Márcio, 5 segundos para a sua despedida, o nosso tempo realmente acabou, né? Passou muito rápido, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, agradecer a presença aqui, pedir desculpas porque eu falo muito, e o velho jargão, é melhor prevenir do que remediar, né? Tenha uma vida regrada, exercícios constantes, não precisa ser academia, mas caminhadas são muito importantes. E qualquer dúvida a mais, pode fazer perguntas nas minhas redes sociais. Meu Instagram é o @livredevarizes e eu respondo pessoalmente a todas as indagações. Muito obrigado. Doutor Márcio, esse falar muito é muito importante. A gente tá, o senhor está no programa certo, é o gente que fala muito. E eu falo muito. Muito obrigado pela presença, em nome de toda a nossa equipe, Dr. Márcio Steinbrück, cirurgião vascular, angiologista, ele faz parte do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, falando bastante a respeito aqui das questões da área vascular, da angiologia, e também as informações a respeito do Novembro Azul. Afinal de contas, já estamos no mês de novembro, que é o mês dedicado à conscientização da saúde do homem. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica da UTV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na OTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você aí do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela OTV. Um abraço a todos, tchau, tchau.